Olá, bom dia, eu sou o irmão Reis, eu estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Para fazer esse vídeo para você, crendo que essa palavra de Deus vai ajudar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da mensagem é esse, Deus, casamento e o ser humano. Então Deus, ele quer primeiro que você saiba que ele é Deus de todos os seres humanos. E o casamento e o ser humano. O casamento é uma instituição constituída por Deus desde o início, desde Adão e Eva. E o ser humano, o que é que Deus quer no casamento e entre o ser humano? Ele quer algo importante. Então eu quero ler para você aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui em Malaquias, capítulo 2, do versículo 10 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Uma pergunta. Deus Todo-Poderoso não nos criou o mesmo Deus? Então foi Deus que nos criou. Claro que foi o seu pai e sua mãe que ali comprou seu alimento para poder você, né, criar, ser criado, crescer, né? Mas só que foi Deus que deu ali a condição ao seu pai, ele deu saúde ao seu pai, e Deus ele lhe criou e está lhe criando, está cuidando de você até hoje. Por que seremos desleais um para com os outros, profanando o concerto de nossos pais, que é o dos nossos patriarcas? Então Deus, ele nos criou e ele faz uma pergunta: por que nós somos desleais uns com os outros? Então Deus, ele não quer que nós sejamos desleais um com os outros, com o ser humano. Nós temos que amar uns aos outros e não ser desleal um com os outros. Só que no casamento Deus quer também a mesma coisa, lógico. Então o que eu quero dizer para você é: pense bem antes de você casar. Casar não depende somente de dinheiro, de ter condição ou bens. Casamento é uma união civil que é aprovada por Deus, pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo. E Deus, ele não quer que você seja desleal com quem você estiver casado ou com quem você estiver pensando em casar. Lembre-se, se você for casar, você tem que ser leal à pessoa que você estiver casando. Quero ler para você aqui o versículo 13. Ainda fazei isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Então, se eu e você for desleal, se você for desleal com alguém, mesmo que você seja um pregador, um obreiro, um presbítero, um diácono, mesmo que você seja um bispo, mesmo que você seja ali um missionário, mesmo que você seja um evangelista, mesmo que você seja uma ovelha que esteja buscando a Deus, se você estiver sendo desleal, Deus, ele não vai se agradar de você no seu trabalho, em qualquer área da sua vida, e principalmente no seu casamento. Deus, ele não quer que você seja desleal com a pessoa que você casou, fez uma aliança desde o início. Eu quero ler para você o versículo 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fizeste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Então Deus, ele não se agrada quando uma pessoa se casa, quando uma pessoa toma a decisão de se casar, ali ter uma união civil no cartório. Deus, ele não se agrada de quando a pessoa se casa e a pessoa ali tomar a decisão de se divorciar. Ele não se agrada disso. Deus, ele aborrece o divórcio, ele abomina o divórcio, é abominável, é algo repugnante, é algo que é irregular diante de Deus. Então Deus tinha uma queixa para com eles. Então estou mostrando para você: Deus, o casamento e o ser humano. Com o ser humano, ele quer que nós sejamos desleais entre todos, e no casamento ele quer que você seja leal, dependendo de dinheiro, de condição, de bens ou não, porque no juramento você sabe o que é que o juiz diz, né? Na alegria, na tristeza, na dor, na saúde, na paz, na alegria, na bonança, em qualquer coisa ali que durante o juramento. Então você que casou, você não tem que ser desleal com a sua esposa, nem a esposa com o esposo. Você tem que ser o quê? Fiel, porque se nem você pode chorar, você pode gritar, você pode se espernear, você pode gemer, se você que prega a palavra, você que não prega, você que está só servindo a Deus e achar que Deus, ele vai ali chegar e passar a mão na sua cabeça e dizer: não, é meu filhinho e tal. Deus, ele vai ter essa queixa contra você, você vai ter essa falta com Deus. Então, um conselho: pense bem antes de você casar. Casamento é uma coisa séria. Dependendo do que você fizer no casamento, você não vai ser ali salvo eternamente. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Veja bem, e dizeis: por quê?
porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, no momento que nós casamos e nós tomamos a decisão de casar ali no cartório, Deus ele é testemunha entre nós e a pessoa que nós casamos. Então, se você casar, lembre-se, Deus é a testemunha. Então, Deus ele não gosta da deslealdade entre o ser humano e no casamento. Em nome de Jesus, com a qual tu fizeste desleal. Então Deus ele não quer que você seja desleal com a sua mulher que você casou com seu marido, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Então, sendo você a mulher do teu conserto ou o marido do teu conserto, você não tem que ser desleal. Lembre-se bem dessa palavra. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedoso. Portanto, guardai bem o vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Então Deus ele aconselha a você não ser desleal para com a mulher da sua mocidade, a mulher que você conheceu, que você casou, ou o homem que você conheceu e você casou. Deus ele gosta muito de honrar o casamento, os compromissos dele, aquilo que ele instituiu na palavra. Então, nós temos que fazer o mesmo. E é a abominação, o divórcio, o repúdio. No versículo 16, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, o divórcio, e aquele que encobra a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, não sejais desleais. Então, é uma deslealdade o divórcio, o repúdio, né? É uma deslealdade. Então, Deus ele não se agrada, ele aborrece não somente o divórcio, o repúdio, mas a deslealdade entre o ser humano, seja no trabalho, seja em qualquer área, na igreja, em qualquer área da sua vida, mas aqui o tema é Deus, casamento e o ser humano. Deus ele não quer que você seja desleal. A deslealdade é algo que Deus não se agrada, então Deus não se agrada de deslealdade. Então, porque o Senhor Deus de Israel, ele aborrece o repúdio àquele que encobra a violência com a sua veste, diz o Senhor. Portanto, guardai o vosso espírito e não sejais desleais. Guardai o vosso espírito. Nós temos que ter domínio próprio, sabedoria e inteligência. Para quê? Guardai o vosso espírito. Ali, ser paciente, ser longânimo, ter temperança e domínio próprio. Então, Deus, ele abomina, ele é abominável o divórcio para Deus. Então, veja bem, antes de você casar, se você casou, preste bastante atenção, não se condene e não se condene a você mesmo. Em Mateus capítulo 19, no versículo 3 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar a mulher por qualquer motivo? Os fariseus e os escribas, eles queriam pegar o Jesus em alguma palavra. E eles perguntaram a Jesus se era lícito o homem deixar a mulher por algum motivo. Então não é lícito você deixar a mulher por algum motivo, nem o homem deixar a mulher, nem a mulher deixar o homem. Não é lícito, isso não, Deus não se agrada. Se você casou com a sua esposa, com o seu esposo, se você está pretendendo casar, pense bem, porque não é lícito você deixar por qualquer motivo a sua esposa ou seu esposo quando você tomar a decisão de casar. Então você tem que estar esperto, porque isso desagrada a Deus. Ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Então Deus ele fez você macho e fêmea. Se você se agradou da sua esposa e do seu esposo, então se você se unir, não é lícito você se divorciar, repudiar por qualquer motivo, deixar por qualquer motivo. Isso desagrada a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus. E disse: Portanto, deixará o homem a pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Então Deus ele não se agrada do divórcio, do repúdio, da separação. Por isso que você pense bem antes de você casar, antes de você casar. Se você casou, pense bem antes de você repudiar, deixar, abandonar, rejeitar a sua esposa ou seu esposo, porque isso é uma deslealdade e isso Deus não se agrada. Deus não se agrada das deslealdades entre o ser humano e no casamento também. E você não pode deixar a sua mulher por qualquer motivo, por qualquer briga, por qualquer coisa, por qualquer situação ruim em sua vida. Você tem que permanecer ali leal a Deus e a sua esposa ou seu esposo. Por quê? Porque quando você é leal a Deus, a sua esposa, seu esposo, você está sendo leal a Deus.
Então, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, uma traição, né? Um adultério. Ele diz que não separe o homem. Se você puder perdoar, restaurar ali, perdoar a pessoa, então até um adultério e uma traição é permitido você perdoar. Se você tiver o Espírito Santo, se você tiver o amor de Deus e se você quiser realmente perdoar a pessoa e viver com a pessoa. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, quando Deus diz que o que Deus ajuntou não separa o homem, qualquer motivo, qualquer situação, até mesmo um adultério e uma traição. Claro que lá na frente ele permite, ele tem essa permissão na palavra, né? Um adultério e uma traição, a não ser por causa de prostituição, de adultério e traição. Mas Jesus, ele quer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você pense bem antes de você casar. Se você casou, pense bem antes de você repudiar, deixar o seu esposo, ou sua esposa, ou vice-versa. Então, pense bem, o que Deus ajuntou não separa o homem. Até mesmo um adultério, uma traição, o que Deus ajuntou não separa o homem se refere a isso, a qualquer situação, até mesmo isso. Disse-lhes eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa esposa. Mas ao princípio não foi assim. Naquela época, Moisés, ele tomava conta de 3 milhões de pessoas e as pessoas iam até ele com problemas no casamento e ele dava carta de divórcio para repudiar. Mas só que no princípio não foi assim, quer dizer que Deus ele não se agradava do divórcio, né, ali do repúdio. Então, quer dizer para você, Deus ele abomina, é abominável, é uma abominação o divórcio, ele aborrece, ele não gosta disso. Por isso que eu digo para você, mas no princípio ele está querendo dizer, dando um toque para nós, não foi assim, quer dizer que ele não se agrada. No versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então é algo sério. Se você, a sua esposa, ela não tiver cometido adultério, uma traição, um adultério, uma prostituição, se você deixar ela, o que é que vai acontecer? Você vai estar cometendo adultério, e o que casar com ela vai estar também cometendo adultério, vão estar violando a palavra de Deus, o mandamento de Deus, e isso vai ser desagradável, isso pode custar a sua salvação, a salvação da pessoa que você está casado, ou do homem ou da mulher, ou da outra pessoa que for casar com a pessoa. Isso você tem que prestar bastante atenção. Então a prostituição é o que? É quando uma pessoa vende o corpo ali, né? É quando a pessoa tem relações sexuais com a mulher por dinheiro. E o adultério é também uma prostituição porque tem a infidelidade conjugal. A traição do mesmo jeito, é uma quebra de fidelidade, né? A traição. Então Deus ele quer isso para você. Então se você casou, fique firme com a sua esposa, fique firme não somente por causa dela, mas é porque é uma lealdade a Deus, a Jesus Cristo. E lembre-se bem, a não ser por causa de prostituição, mas o primeiro versículo diz, o que Deus ajuntou não separe o homem. Querendo dizer que até mesmo uma prostituição, um adultério, uma traição, principalmente, em primeiro lugar, o Espírito Santo queria muito que você perdoasse, até mesmo uma traição, um adultério, e viesse a restaurar o casamento, que é a primeira instituição de Deus, que ele não se agrada do divórcio, é uma abominação, é abominável a Deus. E Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus, que Deus lhe proteja, lhe guarde, lhe livre de todo mal em nome de Jesus. Quando eu digo que você tem que perdoar até mesmo um adultério, uma prostituição, uma traição, não estou querendo ali incentivar você a trair sua esposa, seu esposo, ou a quem você for casar. É algo que Deus, o que Deus ajuntou não separa o homem, é um conselho, né? Que você não comete a prostituição, o adultério e a traição, mas você seja leal a Deus primeiro e a sua esposa e o seu esposo e ao ser humano, a quem está ao seu redor, seja na igreja, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. Deus abençoe.